Como Renato Russo morreu? Renato Manfredini Jr., mais conhecido como Renato Russo, foi um cantor e compositor brasileiro. Ele é sem dúvida um dos maiores nomes da música brasileira nos últimos anos. Como líder e fundador da banda Legião Urbana, ele marcou a vida da juventude durante as décadas de 80 e 90 em todo o território nacional. A imagem de Renato Russo sempre foi vinculada à capital nacional. Muitos acreditavam que ele havia nascido em Brasília, porém Renato nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Ele morou no Rio até os 6 anos, quando sua família se mudou para Nova York. Foi apenas já entrando na adolescência que Renato foi morar em Brasília. Em 1973 sua família chega à capital do Brasil. Com 13 anos e morando em Brasília, Renato leva uma vida normal para um jovem de sua idade, porém entre os 15 e 16 anos, ele adquire uma rara doença óssea, a epifisiólise, que o deixou por um período entre a cama e a cadeira de rodas. Praticamente trancado em seu quarto, Renato começa a usar seu tempo para estudar e compor músicas. Já recuperado Renato Russo, começa a se inserir na cena musical de Brasília, primeiramente com a banda Aborto Elétrico, logo em seguida como O Trovador Solitário, e por último criando a sua banda que o tornará famoso e reconhecido em todo o Brasil, a Legião Urbana. Com a Legião Urbana, Renato Russo escreveu a trilha sonora dos Jovens. A banda lotava estádios e parecia que sua permanência no cenário musical brasileiro iria perdurar por muitos anos. Porém, em 1989, Renato Russo foi diagnosticado com AIDS. Renato ficou sabendo que tinha AIDS depois de ter namorado Robert Scott Ickman, que o roqueiro conheceu em Nova York. Morador de São Francisco, Scott era gay e tinha um namorado vítima da AIDS. Os últimos anos de vida de Renato Russo foram bastante conturbados devido à sua doença. Durante o ano de 1995, Renato começa a entrar numa depressão severa. Devido aos fortes medicamentos que o cantor tinha que tomar para tentar combater os efeitos da AIDS, acabaram causando alguns efeitos colaterais que tornavam o dia a dia de Renato cada vez mais difícil. Mesmo com o avanço da doença, Renato ainda conseguiu tirar forças para gravar junto com os outros integrantes da banda seu último disco, A Tempestade. O disco acabou sendo lançado no dia 20 de setembro de 1996. Infelizmente, o ano de 1996 vai se tornar o último ano de vida de Renato Russo. O temperamento de Renato, que sempre foi forte, parecia que estava cada vez pior. Sua impaciência e seu mau humor estava tornando a convivência próxima a ele inviável. Ele não dava mais nenhuma entrevista, e sempre que era necessário uma imagem sua era utilizada uma foto antiga. Renato tornou-se uma pessoa reclusa. Seu pai se mudou de Brasília para poder morar junto de seu filho no Rio de Janeiro, e poder estar ao seu lado nos seus últimos dias de vida. Já sua mãe desconhecia sua doença. Amigos mais próximos relataram após sua morte, que nos seus últimos dias Renato Russo estava muito depressivo, principalmente porque estava pressentindo que a morte estava chegando. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro de 1996, às 1h15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Ele tinha 36 anos de idade. Sua morte colocou o Brasil de luto. Para muitos jovens era como se tivessem perdido uma referência. Até os dias de hoje Renato Russo é lembrado como um poeta, alguém que conseguia se comunicar com a juventude do Brasil. E foi assim que Renato Russo morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.